Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E a matéria de hoje, História da Igreja, a nossa história. Essa matéria, ela foi dividida em duas partes. Então tem uma parte no módulo 4, se você já tem o material, módulo 4 nós já terminamos de estudar. Estão todas aí no meu playlist, tá? E no módulo 5 nós estamos começando agora. Nós vamos começar então o início da reforma religiosa. Então uma coisa importante é que nessa época tudo era feito à mão, tudo era manuscrito. Então as traduções, as cópias, todas feitas pelos monges, os estudiosos que viviam nos mosteiros. Lembra da aula passada, das benfeitorias, dos mosteiros, é que eles depois se transformam em universidades. As grandes universidades da Europa vêm dos mosteiros, os hospitais, tudo isso nós aprendemos na aula passada, tá? Bom, e estes homens estudando a Bíblia, copiando, traduzindo, perceberam que a igreja estava totalmente fora das doutrinas fundamentais da fé cristã. São as heresias que estão aí na época pela tradição da igreja. A igreja deixa de lado as escrituras e começa a desenvolver doutrinas heréticas que não têm base, fundamentação bíblica. Um grupo interessante, olha aí na tela, os albigenses, de 1170, é claro, depois de Cristo, ou chamados também os puritanos, eles começaram a distribuir cópias do Novo Testamento na região e começaram a falar abertamente, a pregar contra as heresias da Igreja Católica, a heresia do purgatório, transubstanciação. E nós vamos aprender o que é essa doutrina, e a questão da indulgência, tudo isso começaram a pregar contra, o que provocou a ira do Papa. O Papa ficou irado, pegou o seu exército e foi para a região e mandou dizimar os habitantes da região, dos albigenses, independente se a pessoa estava a favor ou contra. Então, católico e reformador, todos foram dizimados, sem exceção. Olha que coisa terrível esse Papa ordenou. E nesse mesmo período, olha aí na tela, tem os valdenses, né? Então, o nome vem de Pedro Valdo. Ele era um comerciante, ele também começou a distribuir Novo Testamento, começou a pregar, a mostrar as heresias da Igreja Católica, e ele estava no sul da França. Então, houve também perseguição da Igreja Católica, e eles fugiram e conseguiram viver no norte da França. Então lá eles formaram um grupo, uma comunidade e sobreviveram à perseguição papal, tá bom? Bom, aí um outro período olha aí na tela o John Wycliffe, está escrito errado aí, o certo é o Wycliffe, ele é de 1324 a 1415, tá? Então ele foi uma referência na Inglaterra, ele começa a pregar na Inglaterra a palavra de Deus, mostrar também as falhas da igreja, traduzir o Novo Testamento para a língua inglesa. Olha que interessante o trabalho desse homem, muito usado por Deus. Também foi muito perseguido pela igreja, mas fez um grande trabalho. Quer ver um outro? O Jerônimo Savonarola, olha aí, 1452 a 1498. Grande pregador. Diziam que ele parecia um grande profeta do Antigo Testamento. Também pregou abertamente sobre os erros do papado, da Igreja Católica, da administração, as heresias, enfim. E ele foi enforcado, porque é um pregador da Itália, foi enforcado por ordem, né? O Papa ordenou o seu martírio, morreu pela palavra de Deus. Então eu fiz aí uma citação de 4 grupos aí, ou homens tementes a Deus, que começam o embrião da reforma. Então veja, interessante ressaltar que neste período ainda não tem imprensa. A imprensa vai ser inventada por Gutenberg no século XV.
o que já facilita mais a reforma. Mas a verdade é que as pessoas neste período começam a examinar, a perceber, surge uma luz, né? Começam a perceber que aquilo que a Igreja Católica está ensinando está totalmente fora do padrão bíblico, doutrinas que não têm respaldo bíblico. E estes homens, então, arriscam as suas vidas para defender a genuína palavra de Deus. E muitos vão pagar o preço com a própria vida, né? São martirizados pela própria igreja. Então veja, a igreja que deveria defender a palavra de Deus, agora ela está matando pessoas que defendem a palavra de Deus. Esta é a situação deste período. Então é o embrião da reforma protestante. Depois nós vamos aprender como surge o nome protestante, tá bom? Não vai perder a próxima aula. Então fica aí esta noção do início da reforma religiosa, tá? Tem alguns aspectos da reforma que nós vamos desenvolver, mas não é hoje não, na próxima aula. E se você quiser adquirir o nosso material, acesse o nosso site, é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Olha, tem um super desconto, aproveita agora, final de ano, aproveita esta bênção. Eu não sei se nós vamos conseguir manter esse desconto até o final de dezembro, mas olha, vale a pena. E quando você adquire o nosso material, você não está gastando dinheiro, você está investindo em você, investindo também em nosso ministério, porque o ICP é uma instituição, é um ministério, mas não é igreja. Não é igreja. A igreja sobrevive de dízimos e ofertas. O ICP não. A estratégia que Deus nos deu é desenvolver materiais didáticos. Veja a Bíblia, por exemplo, que é o nosso maior lançamento. Então, quando você adquire o nosso curso, adquire uma Bíblia, você está ajudando a manter esse ministério que há mais de 30 anos vem ajudando a igreja no combate a seitas e heresias, tá bom? Então o site é o www.cp.com.br, www.cp.com.br. Então indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.